Olá pessoal, estamos começando mais um call de resultados. Sou o Valdinei e para me acompanhar estou com o Silvano. Boa tarde, muito bom estar aqui essa semana, poder falar um pouquinho dos resultados das nossas estratégias. Destaque aí para as nossas estratégias de carteiras, falar bastante delas hoje. Falar também do trade que a gente encerrou no Indy. Então, para começar, como de costume, a gente vai dar uma olhada no gráfico do Ibovespa. Da semana passada para essa, o Ibovespa atingiu ali um novo suporte na região dos 95.800 pontos. Se perder essa região, pode ir ali buscar os 93.500 pontos. Por outro lado, se ele conseguir superar ali a linha de resistência nos 97.700, pode vir a testar novamente os 100 mil pontos. Como destaque no cenário global, a gente vê uma piora nos casos de coronavírus lá na Europa. Tem muitos países aí voltando a colocar medidas de isolamento. Também tem as preocupações, tanto política e fiscal aqui no Brasil, e também lá nos Estados Unidos, a tensão na relação com a China. A primeira estratégia que a gente vai ver é o método Atlântico. No gráfico de trades aberto com o fechamento em 23 de setembro, a gente vê no eixo vertical a rentabilidade em porcentagem, no eixo horizontal o tempo posicionado em dias. As bolhas azuis aí representam os trades positivos, as bolhas vermelhas os trades negativos. Nessa semana do dia 17 ao dia 23 de setembro, o Atlântico teve 12 operações abertas. Teve uma quantidade maior de trades encerrados, a gente vê esse movimento mais de queda da Bolsa Brasileira, com 34 operações, e o risco liberado em 13 trades. Na estatística geral, a gente não tem grandes alterações, com a expectativa matemática de cada trade do Atlântico aí de 7% positivo. Dos destaques de trades encerrados, a gente pode chamar um deles aqui, que é o da JSL, foi o melhor trade aí nessa semana. Inclusive a JSL mudou de nome recentemente para Simpar, o código também alterou. Teve uma variação ativa aí de mais 65%, impacto de 3,81%. Também aqui a gente vê um destaque de risco liberado em Ultrapar, esse trade do meio, que teve aí variação até o momento de 15% e impacto no capital acima de 1%. Uma informação interessante também para destacar aí e nos trades encerrados é a questão do aspecto temporal dos trades do Atlântico, que é diferente, por exemplo, dos trades das estratégias de carteira. Então, o Atlântico, aí, como bom seguidor de tendência, ele começa a apostar muito cedo ali na tendência, né? No início da tendência, ele já começa a plantar ali os trades. Se é um trade que o papel eventualmente não prosseguiu em tendência, ele vai cortar rapidamente as perdas. Mas é importante que você entenda que ele vai plantar muito cedo essas oportunidades, ele vai buscar muito cedo por elas. Por isso que nós vemos, por exemplo, o que aconteceu com JSL, que é um papel que foi estopado recentemente na Rocket 5, que a gente já vai falar um pouquinho disso também, mas ele já havia entrado no Atlântico lá atrás, em abril, quer dizer, um papel que estava aí no Atlântico há quase 5 meses, quase 6 meses, aí, muito tempo antes de aparecer na Rocket 5. Então o Atlântico vai ter essa dinâmica de apostar mais cedo na tendência de alta, em procurar os ativos ali com o mínimo sinal ali de que ele vai subir. O Atlântico já vai começar a tentar as suas oportunidades e ele continua dando novas oportunidades aí diariamente, que a gente pode ver nesse destaque aí também, no caso do Banco Inter, quer dizer, a gente tem um trade que encerrou positivo, que foi um trade que se iniciou no dia 26 de junho, e a gente tem um trade que encerrou com resultado negativo, mas que é um trade que foi iniciado lá em agosto, já no dia 4 de agosto, quer dizer, o Atlântico começou a plantar e vai plantando, vai dando várias oportunidades. O que é importante, né? Já que ele faz diversas entradas no mesmo ativo? O controle de risco. A gente vê claramente com esses dois trades que nós temos de exemplo aí do Banco Inter, que o trade mais antigo ali, que foi o trade que terminou positivo, teve um impacto no capital muito maior do que o trade que terminou negativo. O Atlântico sempre acaba possibilitando isso, quer dizer, o trade que está positivo ele vai deixar os ganhos crescerem e o trade que está negativo ele vai cortar as perdas, vai limitar ali o impacto no capital negativo,
a algo em torno de menos 0,75, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é o que a gente vê claramente nesse exemplo. Seguindo então, agora a gente vai ver a Rocket 5. Até o fechamento de ontem, a Rocket 5 estava aí com um resultado de menos 9,61% em setembro. Em 12 meses, resultado de menos 9,82%. E desde o início, 119,94% de valorização. Inclusive, a carteira teve 2 papéis estopados essa semana. Um deles foi substituído, o outro não. Então, a carteira está com 4 papéis no momento. E a gente recomenda que você aguarde os próximos relatórios para novas instruções. Aproveitando esse call de hoje, a gente tem recebido bastante pergunta sobre o funcionamento da Rocket 5 em específico. Acho que é importante esclarecer alguns pontos aí para os assinantes, para quem também não é assinante, talvez está chegando agora aqui na Rock Trade ou está conhecendo as estratégias agora. Aqui na Rock Trade a gente desenvolve estratégias de investimento quantitativas. Então, nossas estratégias elas têm um primeiro processo ali, que é criar a ideia de como a gente vai realizar a operação, que tipo de operação a gente quer fazer. Tem também um aspecto temporal, se é uma operação de swing, de carteira, poderia ser algo até intraday. E depois desse primeiro momento aí, onde a gente define como a gente vai operar, que ativo a gente vai operar, a gente costuma passar por uma etapa natural para as estratégias de investimento quantitativas, que é a etapa do backtest. Então, no caso da Rocket 5 em específico, que é uma estratégia que olha aí para vários indicadores da análise técnica, para alguns indicadores da análise fundamentalista, a gente faz esse backtest tomando muito cuidado. Backtest não é uma coisa fácil de se fazer. E um desses cuidados que nós tomamos aí ao realizar backtest é um cuidado que ali no inglês o pessoal costuma... É um cuidado de não cair em um viés perigoso aí para backtest, que no inglês o pessoal costuma chamar de look ahead bias, quer dizer, tá olhando para o futuro ali quando vai tomar a decisão. Só para ficar mais claro, imagina o seguinte, né? Quando a gente está realizando o backtest numa determinada data, só por exemplo aqui no dia 3 de janeiro de 2018, o algoritmo precisa decidir se ele compra ou não determinado ativo. Quando o robô vai tomar essa decisão, no dia 3 de janeiro de 2018, ele só pode usar a informação que era disponível até aquele momento. Ele não pode usar a informação que veio depois daquele momento. E isso é uma coisa muito difícil para nós, seres humanos. Quer dizer, nós já temos acesso à informação. Dia 3 de janeiro de 2018 ficou no passado. Quando eu estou realizando ali o backtest, quando eu estou olhando para como a estratégia, para como o algoritmo, como o robô se comportou naquele momento, eu tenho a informação do futuro. Mas a decisão tomada pelo algoritmo, pelo robô naquele momento, ela tem que ser realizada sem olhar para essa informação que vem depois. E isso está muito associado, esse cuidado que a gente precisa ter no backtest, está bastante associado com o viés comportamental, que a gente acaba vendo bastante assim nas redes sociais, por alguns comentários que nós podemos ver, que confunde algumas pessoas, que é um viés comportamental conhecido como viés de resultado. Inclusive, nós preparamos aqui um exemplo para trabalhar com vocês hoje. Então, deve estar aparecendo para vocês agora na tela o gráfico da ação de BTOW3, que é uma ação que nós operamos aí recentemente na carteira Rocket 5. E a pergunta que eu tenho para vocês hoje é a seguinte: olhando para esse gráfico, perto ali do final do mês de abril, você compraria ou não compraria esse ativo? Importante ressaltar que o ativo tinha acabado ali de romper o topo histórico que ele havia marcado ali no mês de janeiro, mas ele rompeu esse topo e fez um movimento de queda ali no finalzinho do mês de abril. E aí, você compraria ou não compraria esse ativo? Então você já deve ter pensado aí na sua resposta, e o gráfico que a gente vai ver a seguir ele vai mostrar o que aconteceu aí depois daquele momento onde a Rocket 5 decidiu então ficar comprada nesse ativo, mesmo após ele ter rompido um topo histórico e feito ali um movimento de recuo, inclusive com aumento de volume desse recuo. A gente vê que nos 2 meses seguintes
esse papel subiu muito forte, então aquele topo histórico que parecia que ele tinha acabado de marcar não era mais topo histórico, ele continuou subindo. Foi aí uma das operações de sucesso recente que a Rocket 5 realizou, com retornos aí acima de 40%. Isso é muito importante para a gente entender que no momento que a gente olhou ali para o primeiro gráfico, o robô não tinha como saber naquele momento se a ação ia subir, se ela ia cair. Ele analisa diversos fatores, ele não analisa aí apenas se está marcando um topo histórico, uma mínima histórica, ele analisa vários indicadores de análise técnica, ele analisa indicadores de análise fundamentalista para tomar a melhor decisão baseado aí no comportamento que ele viu no passado. E é muito importante destacar que tomar uma decisão aí de compra ou venda apenas baseado se uma ação está próximo ou rompeu um topo histórico, uma máxima histórica, pode ser algo muito prejudicial para o investidor. Como exemplo, a gente poderia falar aqui das ações de Magazine Luiza. Imagine aí quem deixou de comprar as ações de Magazine Luiza em 2017, porque elas estavam marcando uma máxima histórica. Deixou de ganhar dinheiro. E o mesmo aconteceu com essas ações em 2018, 2019. Então, por que a gente está mostrando essas informações para vocês hoje aqui no call de resultados? As estratégias da Rock Trade, em particular, aqui a gente está falando da Rocket 5, elas são todas testadas e validadas do ponto de vista da estatística. Então, da mesma forma que alguma determinada operação pode acontecer ali próximo à máxima histórica, ao topo de algum ativo, e essa operação termine negativa, como a gente viu no exemplo, pode acontecer dessa operação ser uma operação positiva, muito positiva. O importante é que você, assinante, entenda que o algoritmo, o robô da Rocket 5, ele está olhando aí de novo para diversos indicadores de análise técnica, para indicadores da análise fundamentalista, e ele toma essa decisão baseado nos resultados históricos, no backtest e nos aspectos estatísticos de como essa estratégia funcionou no passado. Então, sim, nós vamos ter aí trades como o de BTOW, que foram trades vencedores, trades muito bons, e nós também teremos trades como os que foram encerrados nessa semana aí com resultado negativo. O importante é que nós conhecemos muito bem os aspectos estatísticos dessa estratégia. Inclusive, nós comentamos isso num vídeo de 2 semanas atrás aqui no call de resultados, e nós sabemos que no longo, médio prazo, a Rocket 5 tem entregado resultados muito consistentes. Seguindo, então, agora a gente vai ver a estratégia Small Rocks. Considerando o fechamento de ontem, a Small Rocks está com resultado positivo de 6,18% no mês de setembro. Em 12 meses tem acumulado 114%. E desde o início, uma valorização de quase 341%. Aproveitando que a gente está falando de Small Rocks, nossa carteira aí de Small Caps, responder uma pergunta que a gente tem recebido aí no suporte: por que a Small Rocks não tem Stop Gain? Na verdade, nenhuma das nossas carteiras de ações tem Stop Gain, mas no caso especial e específico aí da Small Rocks, acho que a resposta passa muito por entender o produto. A Small Rocks ela é uma carteira de ações que tem como objetivo, a gente sempre costuma falar isso aqui no call de resultados, buscar por ações com possibilidade de ganhos exponenciais. Para ficar mais claro isso, acho que é interessante falar de um exemplo. A gente não vai falar aqui o nome do ativo em respeito aos assinantes que estão posicionados nele nesse momento, mas tem um ativo que está na composição da Small Rocks nesse momento, nesse mês, que entrou lá no mês de abril. Logo no início, aí, assim, nos primeiros meses que ele estava na carteira, ele já valorizou quase 30%, rompeu ali uma máxima histórica desse ativo. E aí é natural que uma pessoa que talvez quisesse ali guardar os ganhos, né? Imagino que quem está perguntando de stop gain talvez esteja com isso em mente, quer dizer, colocar um stop gain ali de 10, 12, 15%, guardar logo esses ganhos. Mas é importante entender que essa não é a ideia da Small Rocks. A ideia é deixar os ganhos crescerem para se tornarem ganhos aí muito expressivos. E no caso desse ativo, que logo no início aí já se valorizou 30%, a pessoa eventualmente poderia até ter vendido, esse ativo hoje ele continua na carteira com ganhos aí próximos de 70%.
Isso quer dizer que a gente vai encerrar esse ativo agora da carteira? A gente vai tirar esse ativo? Não. A ideia dos ativos da Small Rock é que eles fiquem na carteira para conseguir alcançar ganhos de 100, 120, 200, 300%. São por esses ativos aí que a carteira vai buscar. Mas é importante destacar que a Small Rocks, como a gente sempre costuma comentar aqui no call de resultados, é uma estratégia que se expõe mais à volatilidade, justamente para poder conseguir manter os ativos aí na carteira por um período de tempo mais longo. Ela tem um stop aí um pouco mais largo, vamos dizer assim, um pouco mais distante aí do que o que acontece na Rocket 5 e mesmo na Big Rocks. Mas é importante também que você entenda que esse stop ele vai subindo junto com o preço para proteger os ganhos que você foi acumulando ali ao longo do tempo. Então pode ser que um assinante que entrou talvez nesse mês, né, pode estar até negativo nesse ativo, mas é sempre interessante olhar e ter essa noção de que o ativo eventualmente entrou na carteira 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e pode ser que ele já acumule ganhos, como nesse caso, de 60%, 70%, 100%, que é a ideia da Small Rocks. E, de novo, ela vai apresentar aí naturalmente, ela vai se expor de maneira propositiva mais volatilidade do que as outras carteiras. Inclusive, nesses últimos dias aí, a gente pôde ver, apesar do resultado positivo e excelente que ela vem mostrando aí até o momento, nós vimos durante essa última semana a Small Rocks oscilar aí entre 12% e 4% e voltar a subir novamente. Quer dizer, ela é uma carteira que vai procurar por ações com possibilidade de ganho exponencial, mas ela vai se expor de propósito a uma volatilidade maior do que a das outras carteiras. E lembrando, né, Silvano, que todas as carteiras da Rock Trade têm stop publicado, o que permite aí que o assinante possa calcular aí o risco, né, para cada operação e também para o conjunto de ativos que estão disponíveis em cada carteira. Agora a gente vai ver a Big Rocks. Até o último fechamento, a carteira está com resultado de menos 3,95% nesse mês de setembro. Em 12 meses, 67% positivo. E desde o início, aí, mais de 156%. Lembrando também que nessa semana a gente teve 2 ativos estopados na carteira Big Rocks. Um deles foi substituído e o outro ainda não. A carteira está com 4 papéis no momento. E a gente orienta aí que você aguarde os próximos relatórios para as novas instruções. Big Rocks segue aí ainda negativo esse mês, um resultado muito próximo do resultado da Bolsa, mas eu acho que vale a pena lembrar algo que nós comentamos aqui recentemente. Se você olhar aí no gráfico, a última linha que tem nessa tabela, você vai ver a diferença entre a rentabilidade da Big Rocks e do Ibovespa, e nos últimos 12 meses é a primeira vez que a Big Rocks está aí um pouquinho para trás do Ibov. É natural que isso aconteça em algum momento. Seguindo, então, agora a gente vai ver o índice. A estratégia está com resultado aí positivo de 1,38%, agora em setembro. Em 12 meses, 19,94%. Desde o início, mais de 90% de valorização. Lembrando também que a gente teve aí um trade encerrado nessa semana. O resultado foi de mais de 1.900 pontos. Então, foi um bom resultado aí nesse Com certeza, nosso atirador de elite aí acertou em cheio mais uma vez. Inclusive, acho que é importante dizer para você, assinante da Rocket 5 ou mesmo da Big Rocks que está nos acompanhando aqui até esse momento, a gente sempre recomenda a composição de estratégias. Então, esse mês é um exemplo muito claro de como isso é importante, né? Se você, por exemplo, é um assinante ali da Big Rocks ou da Rocket 5, mas diversificou aí o seu portfólio com a Small Rocks e mesmo com uma estratégia aí como o Indy, isso ajuda você a suavizar a sua experiência, a gente costuma falar. No médio e longo prazo, quando você compõe diferentes estratégias com diferentes ativos e mesmo aí em mercados diferentes, como é o caso do Indy, que vai estar operando aí no mercado futuro, você consegue ali reduzir a sua volatilidade e passar melhor aí por esses momentos de queda da bolsa. Seguindo, então, agora a gente vai ver a tática do dólar. No mês de setembro, a estratégia está com resultado positivo de 1,03%, em 12 meses, 24,5%, e desde o início, aí, quase 68%. Essa semana a gente não teve nenhum trade encerrado na tática do dólar. Por último, agora a gente vai ver Ibov Machine.
Esse mês, a gente está com um resultado aí de menos 1,77%. Em 12 meses, um resultado positivo aí de 18%. E desde o início, mais de 74% de valorização. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, acabando o nosso call. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana.